Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao Belu. Eu sou a Fernanda. Retomando as nossas leituras, vamos fazer uma leitura hoje para os signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário, como estão os elementos? Fogo, terra, água, ar, espírito dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Fala para nós, Tarô, quais são as energias, vamos conectar nossa mesa. Me conecto agora aos mentores do tarô, a egrégora dos oraculistas, a egrégora de autocura. E alinhada, minha presença divina, eu sou aqui e agora. Apelo à espiritualidade maior para transmitir essa mensagem de forma clara, honesta e sincera. Assim é. Então, bora lá, vamos ver aqui quais são as energias, signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário. Oráculo elemental, de que forma colabora com a nossa leitura? Elemento fogo, terra, água, ar, espírito, dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Fala para nós, Tarô, quais são as energias para os elementos dos signos de fogo. Fala para nós, elemento fogo, dos signos de Leão, Áries e Sagitário. A completude do... Olha, vieram 2 pontos. Onde se põe e a completude do sul. Elemento terra, manifestação, materialização, dinheiro, financeiro, matéria, signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Fala para nós quais são as energias. A equalização, os iguais, os diferentes. Os diferentes, os iguais, a equalização, o equilíbrio. Elemento água. Olha, leste, novos começos. Os pontos cardeais estão fortes aqui, hein? Elemento ar, a mente. Ai, a matéria escura da lua, o feminino. A deusa. E espírito, fala para nós quais são as energias. Aqui a estrutura, os átomos, o tempo e a disciplina. A estrutura, a nossa estrutura, interessante isso. E a disciplina, o tempo. E aqui a luz do sol. A lua e o sol está escondido, algo precisa ser revelado aqui. Arquétipos, de que forma colaboram com a nossa leitura. Signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Fala para nós quais são as energias. Elemento fogo, atitudes, movimentos. Dos signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Fala para nós, Tarô, quais são as energias. O tempo.
tempo. Matéria, a espada, a torre, a semente. Alguma coisa batendo na cabeça de vocês aí, que vocês precisam mudar de ideia. Não conseguem abandonar essa verdade. Elemento água, emoções, sentimentos, signos de fogo. A gnose, o autoconhecimento. O deserto árido. E os bichinhos do submundo. Eita, que coisa que não tá boa. Elemento mente, ar. Ar, mente que mente, fala para nós quais são as energias. A caça. O pai. E o xamã. E o espiritual fala para nós quais são as energias. A sereia, o canto da sereia aqui, hein? Uau! O juiz, o julgamento, o julgador, o crítico, o místico. Tarô vice-versa, de que forma colabora com a nossa leitura. Elemento fogo, terra, água, ar, espírito, para os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Fala para nós quais são as energias. Quais são as energias? Fogo, terra, água, ar, espírito. Dos signos de fogo, fala para nós quais são as energias. Elemento fogo, fala para nós. A estrela. Tem muitos astros aqui, tem muito alinhamento planetário. É interessante vocês estudarem os alinhamentos planetários do mapa de vocês, tá? Mapa astral, um as de espadas. Tem como fazer aí gratuito, né? Tem algumas páginas aí, alguns sites que fazem. Tem também um aplicativo que a gente baixa ali, a parte gratuita é interessante, apaga também. HOROS, Horus. É bem interessante esse aplicativo, tu coloca os dados ali, a cidade que tu nasceu, o horário, não lembro mais o que pede, aí tu faz o teu mapa ali, tá? Elemento terra fala para nós, signos de fogo, manifestação, materialização, concretização, financeiro, uau. Um 7 de paus. Uma briga boa aqui. Elemento água. Pagem de copas de costas. Elemento ar. Fala para nós quais são as energias. 8 de ouros na sombra.
Espírito, por favor. O julgamento. Ali, 5 de espadas e um 9 de copas. Aqui está na hora de botar luz, trazer clareza, discernimento, equilíbrio mental para aquelas coisas às quais eu me iludo aqui, tá? As romantizações que eu crio, as histórias que eu conto para mim. Aqui está na hora de eu olhar um pouco melhor as mentiras que eu estou contando para mim mesmo, tá? Né? Quando eu minto para mim mesmo, mas na realidade elas estão me levando para um espaço que não contribui em nada com o meu processo. E eu preciso reconhecer isso, tá? Fogo, fogo, fogo. Fogo é estrela, expansão com a minha verdade, meu tempo, que eu peço, aventura do sul. Aqui tem determinadas dinâmicas que precisam ser finalizadas, tá? Ou então, assim, mais alinhadas com a minha verdade, com a minha expansão, com o meu brilho, com o reconhecimento que eu quero a respeito de mim mesmo, da minha vida, do meu corpo, do meu espaço. Aqui eu preciso alinhar atitudes, tá? Mais alinhadas a contribuir comigo, com o meu processo, com a minha expansão, com o meu reconhecimento, com o meu sucesso. Aqui me parece que tem alguém que quer sucesso numa situação, mas não se sente pronto para, né? Então eu busco uma situação, conto para mim mesmo, mas no fundo eu não me sinto capaz de lidar com isso, né? Tipo aquela história de muita areia pro meu caminhão, né? Então eu preciso contar essa verdade para mim mesmo, para que eu ache ou outro caminho, ou outra história, ou outra dinâmica, né? Onde eu me respeite, me trate melhor aqui, tenha movimentos, ações mais acolhedoras, mais assertivas, que me complementem, que me levem para a vida, que me estruturem, que me tragam brilho, que me tragam fé, que me tragam reconhecimento. Aqui eu não tenho fé em mim mesmo, tá? E eu preciso olhar essas verdades aí, parar de contar histórias para mim, entende? Olha, tu quer chegar lá, mas tu precisa ter confiança em ti, acreditar em ti, né? Então, se tu não está confiando em ti, onde é que nós temos que mexer aqui? Onde é que nós precisamos, né, acertar os ponteiros aqui para que a coisa, para que a tua verdade venha à tona? Entende? É mais ou menos isso aqui. Terra, terra. Aqui tem um desequilíbrio, tá? No que eu estou manifestando, eu estou me defendendo, eu estou atacando, eu estou acusando outras pessoas daquilo que eu não estou conseguindo construir. Aqui, tudo aquilo que eu estruturo para, né, o que eu idealizo estruturar para crescer, para desenvolver, para construir, para dar lucro, para nada disso rola aqui. Porque dá um BOzinho, dá um problema, dá uma diferença, eu pego e largo no colo do outro. Ah, porque foi o fulano que fez assim. Eu nunca sou responsável pelo que tem que acontecer aqui. Eu sempre coloco no colo do outro aqui, eu não me responsabilizo. Eu não faço a coisa acontecer. Por mais que o outro tenha culpa, eu também tenho uma parcela de culpa e eu não assumo, não admito. Aqui está faltando equilíbrio, tá? Que eu não vou conseguir abrir determinadas portas colocando a responsabilidade no colo do outro.
Tá entendendo? Então tem algumas verdades aqui que eu venho carregando que não são minhas e que eu preciso desconstruir. Inclusive são situações aqui que já contaminaram colheitas, sementes aqui. Pode ser um padrão de repetição meu, pode ser um padrão de repetição familiar, pode ser uma crença que eu estou preso, presa aqui, que eu preciso libertar, liberar. Que não me deixa tomar as atitudes assertivas, eu estou sempre na reação, eu estou sempre me sentindo culpado. Entende? E está na hora de desconstruir essa verdade que está só aí te limitando e apodrecendo as tuas sementes. Está na hora de trazer um equilíbrio aqui. E ainda te digo mais uma coisa, se tu não tomar uma atitude por ti mesmo, isso aqui está a ponto de acontecer. Vai cair tudo que tu está idealizando aí de novo, para que tu perceba que tipo de alicerce, aonde tu está colocando, onde tu está criando uma base, uma estrutura para botar as tuas sementes, para botar a tua verdade, para botar aquilo que tu precisa defender, para equilibrar as coisas aqui. E se tu continuar insistindo, né, nesse paradigma, nessa história aí que tu vem carregando, o primeiro passo que tu der vai vir tudo abaixo de novo. Que é para tu entender aonde tu tá te estruturando aqui, de que forma tu tá te estruturando aqui, que verdade é essa que tá fazendo com que tu te estruture, que base é essa. Aqui a colheita material não está sendo muito interessante, né? Pode ser assim, eu ganho e perco, ganho e perco, ganho e perco. E isso talvez tenha a ver com uma culpa que carrega aqui, tá? Onde eu tenho que estar sempre me defendendo, sempre me justificando, sempre me explicando, sempre na reatividade, sempre pedindo desculpa. Eita, tem uma dor de cabeça aqui, bem ruim, tá? Bem tipo enxaqueca, dói lá atrás dos olhos. Uxi. Vê se não tem a ver com coluna aqui, tá? Estrutura, base, coluna. Sentimentos, emoções, elemento água, novos começos leste, autoconhecimento, ali as sementes, tem a ver com o emocional aqui também, ó. Muitos bichinhos, muitas neuroses. Eu quero entregar amor, mas eu não quero entregar amor. Aqui tem coisa de família já, tá? Tem coisa que eu tô carregando há muito tempo aqui. Tá na hora de eu olhar um outro amanhecer, uma outra realidade, entrar para o autoconhecimento e saber o que de fato é meu. O que eu quero defender, o que eu quero carregar, o que eu quero construir, o que eu quero eliminar. E sair dessa confusão aqui. Nossa, que dor de cabeça. Carregando emoções que não são minhas aqui. Muitos bichinhos. Aqui tem uma situação, tá? Pode ser de família, pode ser amizade, não sei. Alguém está espelhando para ti aqui uma coisa que já não deu certo, e tu está fazendo exatamente a mesma coisa por falta de autoconhecimento, insistindo num erro aí. Ou se fazendo de infantil demais, ou por causa de filho. Tem uma inocência aqui que ela é meio descabida, sabe? Eu não sei se é filho que te coloca nessa situação ou se é infantilidade e imaturidade com o próprio emocional, mas tem alguém espelhando para ti aqui alguma coisa que já não deu certo e tu está insistindo nisso aqui. E tu não vai colher nada disso aqui. Se tu não tiver novos começos, novas iniciativas, novas atitudes, novas dinâmicas, um autoconhecimento de valor aqui. Saber as limitações impostas por ti mesmo, as castrações,
as imposições que eu faço para mim e, consequentemente, eu levo para o outro, né? Aqui eu posso restringir um filho, e esse filho já está me mostrando que não é esse o caminho, mas eu continuo insistindo. Então, tem a inocência da criança, a imaturidade minha, sabe? Tem uma coisa aqui que precisa ser avaliada, e é só o autoconhecimento que vai te tirar dessa dinâmica aqui. Embaçado. Tá embaçado. Aqui tá embaçado, eu não tô conseguindo ver as coisas. Essa dor de cabeça pode ser da visão. Tem uma visão equivocada a respeito de alguma coisa aqui, tá? Pode ser a respeito de ti mesmo, pode ser a respeito de um filho, pode ser a respeito de imaturidade, de infantilidade. Tá embaçado, tá distorcido. Um novo começo, tu não tá enxergando, não consegue ver a luz do sol, tá? A falta de discernimento, sabedoria, clareza, iluminação. Do que eu sinto. Essa criança, ela pode estar espelhando para ti, ou uma criança aí, não precisa ser necessariamente um filho, algo que a família já não deu certo aqui. Algo que na ancestralidade já não deu certo e eu continuo insistindo na mesma dinâmica. E isso está me trazendo ilusão, fantasia, romantização, devaneio, dor de cabeça. Situações que causam dor de cabeça. Ao invés de eu me libertar, eu fico preso, amarrado, cada vez em mais confusão, mais dor de cabeça. Eu não libero, não liberto e não me libero. Eita. Mente, que mente, ar. Lado escuro da lua, caçador, o pai, xamã. Aqui a mente está trabalhando sem valor, né? Está insistindo muito na mesma coisa. E eu preciso iluminar a sabedoria, discernimento para ir em busca de algo nutritivo, saudável, construtivo, expansivo. O pai, energia masculina, né? O que vai e faz acontecer as coisas. É aquele que bota a mão na massa e constrói a coisa. Só que aquilo que eu estou construindo não é nada de valor. Então, meu masculino não está bem alinhado aqui, a sombra, luz e sombra do masculino. O não fazer, o esperar por alguém, pode ser. A liderança, a posição, a postura, o status, o pai. Pode ter um conflito com o pai, pode ter um pai que foi negligente, ausente, e isso traz problema de liderança, do eu ter que tomar as atitudes para fazer a coisa acontecer, eu sempre espero pelo outro, e eu fazendo por mim mesmo, a coisa não está rendendo aqui. E isso é uma percepção mental aqui, tá? Onde essa situação com o pai, ou a negligência, ou a falta, ou não ter a subsistência, ou não ter o pai, empobreceu, limitou, castrou, criou conflito, não me deixa ir adiante, muita dependência emocional aqui, o lado escuro da lua, o feminino, o não se acolher, o feminino e masculino, pai, mãe,
Aqui pode ser que a pessoa aqui tem na mente, tá? Tenha recebido muito, tudo pronto, e agora eu estou precisando ir fazer, e eu não estou conseguindo. Sempre alguém me trouxe, sempre alguém nutriu, sempre alguém curou, sempre alguém trouxe a solução. Mas aqui tem uma questão de acolher luz e sombra, tá? Talvez aqui tu nunca tenha olhado que as tuas limitações te colocaram em situações infrutíferas aqui, sabe? Eu sempre fiz o mesmo e não estou percebendo que isso aí me leva sempre para o mesmo espaço que não frutifica. Tipo assim, ó, eu cresci, me desenvolvi, mas, né, tenho uma família, tenho filhos, mas a coisa nunca assim se concretizou de fato, a coisa é disfuncional, entende? Um depende do outro, uma dependência, uma limitação, uma castração, sempre tem algo assim, sabe? Para não deixar a pessoa expandir, e isso aí pode vir de família, tá? Espiritual, julgamentos equivocados a respeito da tua espiritualidade, a respeito do misticismo, e aqui tu tá perdendo muito tempo, olhar, não enxerga as coisas além da matéria, né? Eu não me estruturo. Aqui falta autoconhecimento, tá? Julgamentos equivocados a respeito de si mesmo, perdendo muito tempo, não encontra saídas, não encontra soluções, não encontra novos caminhos, sempre esperando que alguém traga, sabe? Eu não consigo construir e estruturar o que eu preciso aqui, eu estou sempre esperando pelo outro. Tem muita romantização, muito devaneio, muita ilusão aqui, tá? Muita irrealidade, muitas verdades absolutas, crenças de outras pessoas que eu quero que caibam na minha vida de qualquer jeito. E aqui não vai isso acontecer, né? Eu preciso olhar além da matéria, enxergar as coisas além, sem tanto julgamento. Aqui eu posso também julgar demais os outros, e eu tenho que aprender a julgar a mim mesmo de uma forma mais suave, mais leve, menos crítica, autocrítica. Uma autocrítica destrutiva, né? Eu ouvi da minha família, de pessoas às quais eu convivi, sempre me diminuíram e eu continuo me diminuindo. Eu preciso abandonar essas dinâmicas para expandir, para me estruturar. Aqui tem uma pessoa que se desmerece, tá? Muito, muito, muito tempo já isso. E muito provavelmente aqui venha de mãe, filho, isso aqui tá carregando de um lado para o outro, tá? Não vou entrar muito nessa energia, não. Oxo, de que forma trabalhar essas energias? Signos de fogo, fala para nós, Oxo. Quais são as energias? De que forma trabalhar essas energias? Oxo, fala para nós quais são as energias? Como trabalhar essas energias? Fala para nós, Tarô, quais são as energias hoje? Fala para nós, Tarô, quais são as energias hoje? De que forma colabora com a nossa leitura? Como trabalhar essas energias? Signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário. A orientação, 3 de ouros. Talvez precise buscar ajuda aqui, tá? Orientação espiritual. Se orientar em busca daquilo que quer, daquilo que almeja. Meditação, se conectar com o seu eu. A Imperatriz, a autonutrição, a criatividade. Aqui 3, já tem outros 3 ali, o ir, fazer, agir, botar a mão na massa aqui, tá?
com criatividade, aprender a me autonutrir, soltar coisas do passado aqui que não agregam, tá? A repressão, finalizar dinâmicas repressivas, castradoras, limitadoras, impositivas, manipuladoras, assediadoras, assédio, castração, prisão, limitação, amarração, desaceleração, algo de valor. Aqui eu preciso aprender a detectar, reconhecer o que de fato tem valor para mim, tá? Receptividade. Rainha de Copas. O que é importante para mim, a minha inteligência emocional, a minha responsabilidade afetiva. Aqui eu preciso aprender a reconhecer o que é de fato, de verdade, de valor para mim, que é rico para mim, que vai contribuir comigo, sair do sofrimento, sair do tormento mental, das neuroses, das discussões infundadas com pessoas, com a minha mente aqui, tá? E aqui, ó, as parcerias. Eu preciso respeitar melhor as pessoas, tá? A individualidade delas, o crescimento delas. Aceitar os limites saudáveis, impor a mim e aos outros limites saudáveis, para conseguir crescer, se desenvolver, sem influenciar, sem alterar a individualidade de ninguém, tá? Anjos e ancestrais, de que forma vem fechar nossa leitura? O eremita, recue e recarregue-se. Hora de buscar dentro as respostas, de se autonutrir, de tirar um tempo para si, meditar, tirar um momento de silêncio, aquele momento, aqueles 10, 15 minutos diários para silenciar, largar a internet, largar tudo e todos e entrar para dentro, para conseguir me reconectar comigo mesmo aqui, tá? E o que eu tenho aqui por baixo? O Pai Celestial, confie no desconhecido. Aqui eu preciso parar de viver a experiência dos outros e fazer a minha própria experiência. Estou falando isso em matéria de espiritualidade, de expansão, de evolução, de crescimento, de despertar, a pensar fora da caixa, largar a caixa dos outros, a limitação dos outros. A religião, né, é a experiência dos outros, e está na hora de eu ter as minhas próprias experiências, do meu desenvolvimento, das minhas buscas. Está na hora de eu ir em busca daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo, do que eu quero construir, do que eu quero ter na minha vida, do que eu quero nutrir, daquilo que tem valor para mim, e não mais a experiência dos outros. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter ajudado, que a gente consiga trabalhar essas energias para entregar o melhor de nós, e não é entregar o melhor de nós para o outro, mas sim entregar o melhor de nós a nós mesmos a cada dia. Gratidão infinita e até a próxima leitura.